organizado. Então eu quero todo mundo com Bíblia, para que, e for dito essa noite, vocês tenham a certeza absoluta de que não foi o Cláudio que disse, que foi a palavra de Deus. Eu quero começar contando uma história. Existia um professor universitário, ele era professor de física quântica, e ele dava palestras. Então ele vivia, já viu gente que vive de palestras, tem muita gente que vive só de palestras motivacionais, e ele vivia de palestras. Ele dava muitas palestras pelo Brasil inteiro, e era um homem muito requisitado, era um homem muito inteligente, era um homem genial. Só que ele tinha pavor de andar de avião, ele tinha medo de andar de avião, medo. Aí o que ele fez? Ele contratou um motorista, falou: ó, você vai me levar para as minhas palestras. E ele andava no norte, no nordeste, sul, centro-oeste, no Brasil inteiro, de carro. Já depois de anos e anos e anos dando palestra, um belo dia ele ia dar uma palestra num lugar muito distante, e ele foi de carro com o motorista, e ele confessou para o motorista algo interessante. Ele sentado no banco de trás do carro, relaxando, olha, eu estou cansado. Hoje eu estou cansado, o corpo está dolorido, e eu daria tudo para estar na minha casa, de short, de chinelo, e deitado na minha poltrona. E lá onde eu vou dar palestra hoje, aquele lugar distante, as pessoas nem me conhecem. Aí o motorista olhou para ele e disse: doutor, eu trabalho com o senhor há anos, e eu já assisti todas as suas palestras. Essa que o senhor vai apresentar hoje, eu já assisti ela mais de 20 vezes, e eu sei ela de cor. Aí o doutor: é mesmo? É. E o motorista, ele começou a dar a palestra, e o professor ficou impressionado, porque o motorista tinha excelente memória de gravar a palestra mesmo, e não só a palestra, mas os gestos que o professor fazia. E quando o professor falava com um tom de voz mais alto na palestra dele, o motorista também, naquela mesma parte da palestra, ele aumentava o tom de voz. E o professor ficou impressionado, falou: rapaz, você é um gênio, eu tive uma ideia. E eu estou cansado mesmo. Então você vai dar palestra no lugar hoje. Eu vi que você tem a palestra de cor, você sabe dar ela muito bem, igualzinho a mim, então você vai dar a palestra no lugar. Aí os caras ficaram com cara de boca, o motorista colocou a gravata com a roupa bonita, e o professor colocou a roupa comum de motorista e assumiu o volante. E chegando na faculdade, estava lá o professor dirigindo e o motorista lá, todo empolgado. Lá. Chegando no auditório, o professor ficou assustado. O auditório lotado, milhares de pessoas. Aí o professor olhou para o motorista e disse: estou imponente, estou empolgado. Foi se dirigindo: ô professor, seja bem-vindo, eu sou fulano, Mariana, presidente da comitiva. E o motorista, que era o professor na verdade, sentou lá no fundo, olhou aquele auditório lotado, ficou extremamente preocupado, mas o motorista não. Foi lá, subiu todo orgulhoso, se dirigiu ao púlpito, cumprimentou a todos e começou a dar a palestra. E ele deu a palestra de forma brilhante, igualzinho ao professor. Só que ele ficou tão empolgado, repetindo gestos e tom de voz, que no fim da palestra ele disse: alguém tem alguma pergunta? Lá atrás o professor ficou: ai meu Deus, e agora? Aí levantou uma pessoa e começou a discorrer. Não sei se você já viu pessoas assim, que antes de fazer a pergunta querem mostrar que sabe. Começou a falar sobre teorias e
igual a Cristo. Olha só. Pai, ensina-me a viver. Diz-me como devo andar, como receber poder para ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser igual a Cristo. E é isso que nós vamos estudar essa noite. Pode parecer que esse nosso mundo nós estamos a passeio, mas nós estamos no meio de uma guerra. Nós temos um inimigo. Nós queremos dizer que ele não tem poder, mas ele tem poder sim. Não tanto quanto o nosso Deus, porque nós fazemos parte do lado glorioso. Mas mais do que você, mais do que eu, ele tem poder. E ao longo da história, ele tem perseguido e tem tentado destruir a igreja. E a igreja não é um prédio. A igreja somos nós, você e eu. A primeira tentativa do inimigo de destruir a igreja foi a perseguição. Por meio dos imperadores romanos e depois por meio da Inquisição, da Igreja Católica. Só que teve o efeito contrário. Porque quanto mais ele perseguia, quanto mais ele matava os cristãos, mais a mensagem crescia, mais a mensagem avançava. Durante a perseguição, só aqueles que eram fracos na fé é que saíram da igreja. A primeira estratégia dele não deu certo. Então ele apelou para uma segunda estratégia. Tem um velho ditado que diz: se não pode vencê-los, eu não vi. Se não pode vencê-los, e foi isso que eu fiz. Então tudo bem. Por meio da perseguição, eu não posso destruir esse povo. Eu pego um aqui e outro ali, mas esses são os mais fraquinhos, porque aqueles que são fiéis mesmo, eles preferem morrer do que negar Jesus. Então ele mudou de estratégia. Ele parou de perseguir a igreja e começou a frequentar a igreja. Ele começou a introduzir na igreja as suas heresias, as suas mentiras e o seu modernismo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Abra sua Bíblia no segundo livro, na segunda carta de Pedro, do apóstolo São Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler